Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vamos começar nosso evento? Quem for chegando vai sentando, mas a gente tenta manter o horário, né? Porque todo mundo tem a agenda cheia, e por isso mesmo eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. É um prazer estar presencialmente este ano, né? O ano passado, que foi a primeira jornada, nós fizemos totalmente na modalidade virtual, em função, como todo mundo sabe, da situação de pandemia. E, a partir daí, fizemos grandes aprendizados e avanços nas formas de comunicação. E este ano estamos fazendo presencial com vocês e, como vocês devem ter visto, está sendo gravado para depois poder ser disponibilizado para que outras pessoas que não puderam vir possam assistir, ou se vocês quiserem assistir novamente. Tá? Então, gostaria inicialmente de agradecer a nossa secretária, Marcela Arruda, que sempre, bem como o gabinete, né, a nossa secretária adjunta, Regina Pacheco, nossa chefe de gabinete, Regina Silvério, sempre apoiaram nossas iniciativas, participam ativamente do planejamento, do desenvolvimento, dos resultados e tudo que diz respeito à COGES. Então, agradeço muito o apoio do gabinete, de toda a assessoria, dos meus colegas coordenadores. Não me apresentei, sou Valéria Pugliese, coordenadora da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Gestão. Então, vou passar a palavra para a abertura para a nossa secretária Marcela Arruda, que é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV, graduada pela Universidade Brás Cubas, especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e acumula ainda especializações em Direito Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista e em Direito Constitucional pela Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Seja bem-vinda, secretária, e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Valéria. É uma grande honra estar hoje aqui com vocês. É a segunda jornada de saúde mental, mas a minha primeira participação enquanto secretária. Então, estou muito feliz de recebê-los aqui, de ter recebido as mensagens também daqueles que não conseguiram chegar. Parece que hoje tem um problema na linha do metrô, no trânsito. A gente recebeu algumas mensagens de pessoas que estavam a caminho, mas não conseguiram chegar. Hoje nós temos uma palestrante aqui, ilustre, então eu vou ser muito breve aqui nas minhas palavras, mas para falar da importância desse tema para a Secretaria de Gestão. A Secretaria de Gestão, como vocês já conhecem, trata da gestão de pessoa. É da Secretaria de Pessoas, então é da Secretaria de Gestão que saem orientações de políticas, diretrizes, dos temas macro para outras secretarias, para subprefeituras, para todos os órgãos conectados à nossa administração pública direta aqui do município. Claro, a Secretaria tem outros pilares, tem gestão de bens e serviços, tem coordenação das parcerias, tem também uma visão geral e a supervisão do teletrabalho, tem várias ações. Mas hoje nós estamos falando do pilar gestão de pessoas. E dentro do pilar gestão de pessoas, nós temos a nossa área de coordenação de saúde do servidor, coordenado pela doutora Valéria, médica, psiquiatra, que trabalha aqui conosco, mas é médica atuante também no Tribunal de Contas do município. E temos uma equipe totalmente capacitada, junto com a Valéria, de médicos, que atendem os nossos servidores quando precisam de algum afastamento. E por que eu estou falando isso? Os agravos mentais, e eu digo até que às vezes passa de agravo mental, às vezes começa com aborrecimento, eles estão entre as principais causas de adoecimento e afastamento do trabalho. Não só no mundo público, também no privado. Os números são assustadores quando a gente identifica que, por conta do agravo mental, e aí falando em dados numéricos, em 2019, um dos estudos constatou que quase 1 bilhão de pessoas foram diagnosticadas com a saúde mental prejudicada. Isso em 2019. Sendo que de uma em cada 100 mortes tem
a ver com transtorno mental. Mas vamos falar de números mais concretos. Entre 2010 a 2019, é um dos últimos dados mais completos, nós temos um indicador de mais de 110 mil mortes por suicídio. Então, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, com foco em saúde mental, mas com foco nessa gravidade que é o suicídio. Nós, então, fazemos hoje a abertura da jornada de saúde mental, que é promovida pela Secretaria de Gestão, mas não é uma ação somente da Secretaria de Gestão, é uma ação da Prefeitura de São Paulo, preocupada com seus servidores. E eu quero dizer aqui, eu quero afastar esse dado do aborrecimento, do afastamento, somente por conta do trabalho. Eu quero falar aqui hoje com pessoas que têm familiares, pessoas que sofrem, às vezes, com questões internas, que às vezes nem transparecem isso no seu trabalho. O nosso objetivo hoje não é só ter um momento de bem-estar, teremos sim, teremos ginástica, teremos uma programação amanhã extensa, mas a nossa preocupação aqui hoje é que essa experiência seja marcante para que você seja um multiplicador. Você pode pensar que, olha, Marcela ou Valéria, eu não sou quem está sofrendo de saúde mental, eu estou aqui só para ouvir vocês, mas nós queremos incentivar você hoje a prestar mais atenção no teu colega do lado. Sabe aquele colega que às vezes está aborrecido, aquele colega que às vezes está de mau humor, ou às vezes ele não deixa nem aparecer o sentimento, ele é amargo por natureza, ele é carrancudo, às vezes ele tem problemas internos que a sua própria experiência não consegue diagnosticar, mas são pessoas que precisam de ajuda, de todas as espécies. Nós estamos aqui hoje falando do Setembro Amarelo, que, claro, sim, tem uma origem no suicídio, tem uma origem naquela morte do jovem que morre, que ele não deixava transparecer nenhuma característica. Vocês sabiam disso? O Setembro Amarelo tem origem naquele jovem, lá dos Estados Unidos, que ele não deixava transparecer nenhuma característica. Na verdade, ele era solícito, ele era carinhoso. E depois que ele morre, é que a comunidade é impactada e começam a entregar bilhetinhos lá como um ato de protesto, mas protesto a eles mesmos, perguntando: o que eu poderia fazer por você? O que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? Qual que é a tua dor? Como é que eu posso atingir aquilo que você não está conseguindo falar? Às vezes a ajuda não vem da gente, mas nós podemos indicar um médico. A doutora Valéria pode indicar. Agora, para que aconteça tudo isso, muitas vezes é necessário a coragem. E nós estamos aqui hoje para incentivá-los a ter coragem, a combater esse mal. Diz o filósofo Jean-Paul Sartre que não importa o que fizeram de mim, mas o que importa é o que eu faço do que fizeram de mim. A nossa dor, às vezes, é causada por outro. Esse outro, às vezes, ele é até invisível, mas o que importa é o que nós vamos fazer com aquilo que estão fazendo da gente, seja isso material ou imaterial. A Secretaria de Gestão hoje quer, portanto, passar uma mensagem de coragem ao enfrentamento e combate ao suicídio. Para isso, precisamos falar de bem-estar. E nós estamos aqui hoje com a doutora Lina Mara, que vai nos dar uma aula. Ela tem uma agenda dificílima, então ela nos prestigia hoje aqui. Eu até falava há pouco, ela ora está no Brasil, ora está nos Estados Unidos, recentemente no Egito, e por aí vai. Mas a doutora Lina Mara, ela não é só a médica titular da Medicina Física e Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP, como foi também a primeira secretária da Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cumprindo aí uma dupla jornada de 8 anos. Ela é fundadora da Lucy Montoro, e agora, na pandemia, ela ressignifica todas as suas habilidades para tratar de pessoas também que estão prejudicadas pela Covid. A Lina Mara, com muito orgulho, ela é membro titular da Academia de Medicina dos Estados Unidos e consultora especialista. E
do painel de reabilitação da OMS. Então, vocês estarão aqui daqui a pouco com uma pessoa que sabe muito do que está falando sobre saúde mental, sobre saúde de pessoas. Ela é uma das pessoas hoje no Brasil mais consultada sobre esses temas de saúde, de inovação a tratar com pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de hoje a secretaria ter convidado a Lina Mara e ela ter aceitado esse convite para estar aqui conosco. Mas, finalizando a nossa fala de encorajamento, nós queremos que cada um de vocês que estão aqui hoje saiam daqui como multiplicadores de possibilidades, de outras possibilidades que o teu colega, de repente, não consiga enxergar. E eu quero colocar, desde já, a nossa COGES à disposição de todos vocês, seja presencialmente, seja por um e-mail, seja por telefone. Se você identificar que tem alguém precisando de ajuda, não demore. Bata a porta, ligue, faça isso o quanto antes. E também quero deixar ao final um canal aberto para que a gente possa receber sugestões e críticas e todas as contribuições que vocês puderem trazer acerca desse tema. É um bate-papo. A gente quer hoje aqui trazê-los para perto desse tema para mostrar a importância para a saúde do servidor no que diz respeito à saúde mental. Sejam bem-vindos e bem-vindas e muito obrigada por estarem aqui. Tá certo. Muito obrigada, secretária. Eu vou enfatizar o que a secretária falou a respeito do papel de todos nós como multiplicadores de saúde mental. Eu acho que essa jornada tem exatamente esse objetivo, informar para que a gente possa multiplicar, divulgar e conseguir acolher e identificar pessoas em situação de sofrimento psíquico, de transtorno mental, ou que precisem de ajuda. Estimular esse olhar cuidadoso para com os nossos servidores, para as pessoas que estão ao nosso lado. Todo mundo sabe, a gente passa mais de um terço da nossa vida no trabalho, e às vezes a gente não vira o rosto para ver quem está do lado, quem está sofrendo, quem está quietinho, né? Muitas vezes são pessoas que mais sofrem, ou quem grita, também temos essa obrigação de escutar e dar apoio. E, com isso, novamente, agradeço a presença da professora Lina Mara Batistella. A secretária já apresentou, eu vou só formalizar o currículo que ela com muita alegria, traz para engrandecer nosso evento e abrir, né, a agenda ocupadíssima. Ela é professora titular de Fisiatria da Faculdade de Medicina da USP, editora da Acta Fisiátrica, é a idealizadora da Rede de Reabilitação Luci Montouro. Atualmente é a presidente do Conselho Diretor do Instituto de Reabilitação Luci Montouro e do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É diretora do Centro Colaborador da OPAS-OMS para Reabilitação e co-coordenadora do Grupo de Desenvolvimento das Diretrizes de Reabilitação relacionada à saúde da Organização Mundial de Saúde desde 2012. Muito obrigada, seja bem-vinda e passo a palavra à professora Lina Mara. Muito obrigada mesmo por essa generosa apresentação. Não, eu falo em pé, eu não sei falar sentada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um dia especial e falar sobre saúde e bem-estar é muito melhor do que falar sobre doença. Começa bem o evento, que trata do tema saúde como o ponto principal da discussão. Porque, na verdade, nós só lembramos de nos cuidar quando estamos vivendo, exatamente isso, quando estamos vivendo o processo de doença. E a gente precisa pensar como nós estamos e aonde nós estamos antes da doença chegar. Por isso que essa jornada de saúde e bem-estar tem uma importância enorme e está valendo muito a pena a gente compartilhar um pouco desses conceitos. Do que é saúde? Saúde é o completo bem-estar biopsicossocial. Saúde não é ausência de doença. Às vezes as pessoas não têm nenhum processo mórbido, mas elas estão acometidas por um mal-estar, uma incapacidade de reagir,
uma falta de vontade de compartilhar, que as torna uma pessoa doente. Então, bem-estar é um fenômeno que precisa ser conhecido, conquistado e preservado. E claro que algumas condições de saúde, condições específicas, não estão também relacionadas à doença. Eu posso estar falando de uma situação especial como a gravidez, ou o fato de eu ter quebrado uma perna e não poder estar me movimentando, mas isso não significa necessariamente que eu esteja doente. Mas o contrário também é muito entusiasmante. Doutora Valéria há de concordar comigo. Quando a gente chega para visitar um paciente que está em cuidados paliativos, e a gente pergunta, como é que você está? Estou muito bem. Ele sabe que ele está morrendo cada dia, mas o fato dele ser acolhido, dele ser cuidado, dele sentir o cuidado humanizado, faz com que ele responda de maneira positiva. Sim, eu estou muito bem. Então, vamos separar o que é o completo bem-estar das condições de saúde, algumas agravadas por predisposição genética, e que a gente pode modificar quando a gente realmente cuida da nossa condição geral. Tem fatores que são comuns no mundo do trabalho. Eles são benéficos quando a gente sabe controlar. O estresse, aquele estresse de quem está fazendo uma prova e quer muito entrar naquele vestibular, ou precisa desse concurso e quer ascender numa carreira, o estresse é benéfico, ele faz com que a gente pense mais rápido. O que é ruim é a falta de controle sobre esse estado de espírito chamado estresse. A mesma coisa se diga com a ansiedade. Puxa, estou ansiosa, vai chegar meu namorado aí, ou eu vou fazer uma viagem legal, está até batendo mais rápido o meu coração, comprei um carro novo. É uma ansiedade do bem. Quando os problemas, ou o problema extrapola o nível de controle e os sintomas permanecem, eu continuo tendo sudorese, vou atravessar a rua, eu entro em sudorese, eu não consigo dormir. Aí eu estou vivendo um estado patológico. Então, vamos separar o que é a manifestação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso cérebro, do que é doença. Porque, senão, a cada dia que eu dormir mal, eu vou ter que ir para o médico tomar um ansiolítico. E aí eu vou realmente ficar doente. Vamos entender a linguagem do corpo. Vamos entender como é que o cérebro reage quando ele precisa se colocar a serviço da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar. O cérebro comanda tudo, né? Quando o coração está batendo mais rápido, é o cérebro que mandou essa informação para o coração. Quando eu estou muito cansada, muito desanimada, não tenho vontade de nada, de novo, foi o cérebro que me deu uma notícia, olha, se aquieta aí que você não está aguentando. A novidade é que eu posso melhorar a resposta cerebral. A novidade é que a atividade física faz o cérebro funcionar melhor. A gente faz atividade física porque a gente quer ficar bonitinha, engraçadinha, mas a gente devia pensar que a atividade física é necessário para a gente viver melhor ao longo das 24 horas do dia, dos 365 dias do ano. Porque o cérebro vai modelando o meu aprendizado motor. Então, eu faço tudo gastando menos energia. Isso é fantástico. Do ponto de vista do bem-estar, eu conseguir subir uma ladeira gastando menos energia significa muito para a minha qualidade de vida. Mas tem um fenômeno específico que é a neuroplasticidade. Quando eu estou trabalhando o exercício, eu estou ativando as sinapses e estou fazendo com que o meu aprendizado, a minha resposta às novas ideias, aos novos desafios, seja mais facilmente absorvida. E, por último, eu preciso do meu controle motor, seja para engolir, para não ter problemas de deglutição, seja para andar, seja para manter uma postura que me ajude a fazer tudo o que eu preciso sem sentir dor. Então, o grande movimento hoje é o contrário, o exercício ajudando o cérebro. E é por isso que nós usamos a questão do bem-estar como um processo fundamental. Eu preciso trabalhar diferentes músculos para conseguir ter todo o meu corpo ativo. Eu preciso que o comando do cérebro esteja agradavelmente colocado nessa atividade. Então, eu preciso que seja uma atividade realmente entusiasmante, que me motive, que me desafie, mas, ao mesmo tempo, que me dê prazer. E esses impulsos elétricos, que são as sinapses, vão permeando o meu organismo a partir do cérebro e vão estimulando todo o meu sistema nervoso central, periférico e o autonômico.
Eu preciso muito dessa recepção e desse feedback dado pelos músculos e pela pele. Por isso que o abraço é tão importante. Quando nós vemos uma pessoa sofrendo, nós abraçamos. Quando a pessoa tá chorando, está perdida, nós vamos lá e oferecemos o nosso... E quando ela está feliz, nós também abraçamos. O contato físico é uma necessidade. A gente vai em busca desse contato exatamente para trocar essa energia. E o comando cerebral agradece. Ele precisa desse feedback. O contrário, se eu não fizer nada disso, é a neurodegeneração. É o envelhecimento precoce. A gente quer ficar esticadinha, né? Todo mundo quer, eu também. Mas o cérebro não dá para esticar. Só dá para a gente trabalhar todos os dias com essa ideia de que eu sou feliz, estou fazendo coisas boas, estou ajudando o mundo a ser melhor, estou trabalhando o meu corpo, trabalhando a minha mente, estou aprendendo todo dia uma coisa nova. Nem que seja uma bobagem, nem que seja cantar uma música, mas eu preciso exercer o direito de aprender todos os dias. Eu preciso estar sendo desafiada, porque aí eu melhoro a minha memória e o meu raciocínio fica mais rápido. O que isso significa? Melhora das sinapses cerebrais. Se eu deixar o cérebro sossegadinho, eu não preciso ter doença nenhuma. Fico deitada na cama durante 20 dias sem falar com ninguém. Eu fico doente. Não tenho nada, não tenho nenhuma patologia. Mas o fato de eu ficar fora do mundo adoece. Bom, todo mundo sabe, né? É um mecanismo, inclusive, que se usa em tortura. Portanto, exercício e prazer andam juntos. Eu preciso descobrir uma atividade que me dê alegria, que me traga prazer e que eu consiga fazer ativação cerebral. Ai, os jogos, os videogames, isso é um horror. Não, isso é muito bom para o cérebro. E se a figura for bonita, se encher meus olhos de prazer, melhor ainda. Essa interação, ainda que tenha que ser moderada, principalmente nos jovens e nas crianças, ela ajuda a desenvolver meu raciocínio e a minha interação rápida. Isso tem uma função no meu aprendizado, na capacidade que eu tenho de antecipar o jogo. Não é ansiedade. Quando eu estou antecipando, quando eu estou me preparando para uma atividade, eu estou exercendo o direito de preparar o cérebro para desenvolver com menos energia aquela mesma tarefa. Claro que quando eu olho para uma esteira ou olho para um vídeo, o vídeo é mais fácil, né? Vou sentar lá. Mas, em compensação, eu posso pôr o vídeo na esteira e fazer o meu exercício ser agradável enquanto eu estou vendo um filme ou quando eu estou ouvindo uma música. Aliás, a gente devia perguntar, qual é a minha música? Qual é a minha música? Quem se atreve a dizer qual é a sua música? O cérebro responde muito bem a alguns estímulos. A música, a meditação, a poesia, elas fazem muito bem para o cérebro. E veja, nós temos uma série de neurotransmissores que são extremamente importantes para condicionar o nosso equilíbrio, nossa resposta rápida e para dar para a gente aquela sensação de euforia. Não é verdade que a gente fala do barato da corrida? Mas tem um outro barato que é mais interessante que o da corrida, o da paixão. A gente fala, nossa, e rolou uma química. Olha, o cara era o máximo. Achei que com esse... Ah, será que não vai tocar o meu videozinho aqui? Não vai tocar, que pena. Aqui não, acho que é uma questão do programa do computador. A menos que ele esteja desligado no som. Vamos ver. Vamos ver. Não parece que é isso, não. Não tem importância. Se a gente conseguir, depois a gente escuta. Mas é uma diversão que eu coloco nas aulas. Que pena. Você acha? Só uma vez? Pronto. Então, eu sei se desce, não tem importância. Quando a gente olha para uma pessoa interessante, que a gente cria uma química, não é só físico, é cerebral. E dá a nítida sensação de que aquilo vai ser eterno.
Quando o filho da gente volta para casa e encontrou a primeira namorada, ou a filha voltou e encontrou... Não, o cara é bárbaro. Quando você encontra, você fala, não tem nada a ver, meu Deus, o que é isso? Mas, para aquele momento, foi mágico, criou-se uma química poderosa. E isso a gente precisa entender que é mediado por neurotransmissores. Quando eu faço uso inadequado de remédio, ou quando eu uso substâncias não convencionais, eu estou entrando nesse jogo e estou diminuindo a resposta dos neurotransmissores, porque eu ocupo todos os receptores. É por isso que drogas lícitas ou ilícitas atuam no cérebro de uma maneira desfavorável. A gente precisa evitar o uso de medicamentos, o abuso de medicamentos, sempre que for possível. Não, a gente sabe que, às vezes, é necessário, mas não pode ser obrigatório. Uma das coisas importantes, quando nós estamos falando de neurotransmissores de bem-estar, diz respeito ao consumo de álcool. Tem uma história aí bonita, né? Contam, vinho tinto faz bem para o coração, só se for para o coração do produtor. Para o coração do paciente, não existe nenhuma evidência. E é muito interessante, porque a gente tem esse trabalho feito há muitos anos, desde 1996, mas parece que a ciência impacta pouco as mudanças de hábito, né? Porque o marketing, a mídia é muito mais forte. E tem um dado interessante quando a gente está falando dos níveis de alcoolemia. O indivíduo que é um bebedor esporádico, ele bebe um pouquinho, né? A gente fala em 50 miligramas por cada 100 ml, 50 a 75 miligramas, ele tem uma alegria, ele solta, né? Solta o espírito. Aquele bebedor crônico, ele não tem nenhum efeito notório. Então, por isso que ele passa a beber cada vez mais, porque ele está em busca desta euforia, desta alegria forçada. Ocorre que, com o aumento das quantidades, você vai tendo incoordenação motora, inconsistência do movimento, dificuldade na coordenação. Então, vamos só então, voltar um pouquinho. Pronto. Aqui Então, pronto, continuamos nessa. Olha aqui. Eu estava falando do álcool. E, de repente... mas ele não quer conversar com a gente de jeito nenhum. Só clicar uma vez e deixa... O som estava no máximo, tá bom? Essa é a nossa música. A gente precisa pensar como criança, cheia de esperança. E é incrível como a música mexe com a gente, né? Se a gente voltasse um pouquinho aqui, eu ia colocar essa, que é tão interessante para a gente pensar. Não, ficou a mesma. Quantas vezes por dia a gente fala, eu te amo? Quantas vezes por dia a gente olha para o colega do lado e fala, puxa, bárbaro o que você fez? Então, quando eu estou usando dessas estratégias, eu estou valorizando os meus neurotransmissores. E aí a gente devia perguntar, se a música mexe tanto com a gente, qual é a minha música, né? Faz parte do nosso cérebro, do nosso conhecimento científico e do nosso espaço de decisão. Nós temos um espaço de decisão pessoal, que é como nós colocamos nossos objetivos, fazemos a nossa avaliação, alimentamos as nossas necessidades, mas olhando para quais são realmente as nossas necessidades. E esse espaço de decisão pessoal, ele precisa ser muito bem tratado, porque o cérebro está registrando tudo. Para cada vez que eu olho para alguma coisa que eu queria e me dá uma frustração, eu tenho uma marquinha lá no meu hipotálamo. Quando eu estou olhando para alguma coisa que me dá prazer, porque eu fico feliz porque o outro está vivendo aquela situação agradável,
aquilo também tem uma marca positiva no meu cérebro. Nós podemos modular o nosso cérebro para sermos mais felizes, para termos essa sensação de bem-estar o tempo todo. E tem o espaço de decisão social, que é a força do grupo. E aqui é que entra o risco, porque a força do grupo nos coloca para cima ou nos coloca para baixo. E a gente precisa escolher os grupos com os quais a gente interage. E é muito interessante, porque a capacidade do grupo para levantar a pessoa, para colocá-la num pedestal ou para deixá-la submersa na terra, é muito grande. E por que nós escolhemos os grupos que não nos fazem bem? Isso também é uma coisa interessante. E o nosso cérebro está sempre atrás de informações que apenas confirmam as nossas convicções. Então, se eu tiver uma convicção que nada vai dar certo, eu vou procurar pessoas que vão dizer o tempo todo que nada vai dar certo. Eu vou ligar as mídias sociais, as redes sociais, para ver tudo de ruim. Então, nós estamos falando do mês de prevenção do suicídio. Nós vamos ler muito sobre suicídio ou nós vamos ler sobre o amor à vida? Porque o antídoto ao suicídio é o amor, é a humanização, é você se sentir parte, é o pertencimento. A sensação de pertencimento, ela tem que ser trabalhada. Ela precisa ser uma ação de duas mãos, o que eu faço e o que eu recebo das pessoas. E é por isso que, no mês do suicídio, uma das coisas que a gente deve fazer é pensar em tudo de bom que a vida nos ofereceu. Porque, certamente, ela nos ofereceu, tanto é verdade que nós estamos aqui. Mas olhar para esse estudo, que é recente, de como o cérebro vai atrás das informações que apenas confirmam as nossas convicções, mostram que nós precisamos melhorar a nossa autoestima e as nossas convicções. Acreditar que somos capazes, acreditar que é possível, acreditar que a mudança virá. Isso faz com que a gente possa estar mais preparada para enfrentar as dificuldades que o mundo nos oferece. Por outro lado, quando a gente olha para esta análise, ajuda a gente a compreender as dificuldades que nós estamos vivendo nos grupos sociais, nas redes sociais e até nas discussões em família. Qual é o antídoto para isso? A gente não precisa entrar em todas as discussões. Esta é a decisão de caráter pessoal, é o espaço de decisão pessoal. Esse espaço de decisão pessoal precisa ser muito valorizado. Por que eu vou entrar numa discussão se eu não tenho nada a ganhar? Eu posso tentar pacificar, não conseguir, eu saio de perto. Nós precisamos nos preservar. Com isso, a Agenda 2030 das Nações Unidas colocou com clareza a necessidade de buscar a garantia de uma vida saudável, promover o bem-estar para todas as pessoas em todas as idades, garantindo, assim, o desenvolvimento sustentável. Cada um de nós, cada um de vocês, é importante para a gente atingir as metas do objetivo do desenvolvimento sustentável, porque nós precisamos de pessoas saudáveis, ativas e inseridas na sua sociedade, inseridas na sua comunidade. De novo, o sentimento de pertencimento. A saúde tornou-se um produto cada vez mais desejado e cada vez mais necessário, porque nós estamos vivendo o século da longevidade. Se os nossos avós viveram até os 50, é até questão trabalhista, né? As pessoas se aposentavam com 49 anos, porque começava a trabalhar com 15. Mudou tudo. Mudou tudo. A gente chega mais tarde no cenário do trabalho, a gente vai viver mais, mas não basta viver, é preciso viver com qualidade de vida. E esse produto tão desejado que é a saúde, depende muito do que nós fazemos, de como nós tratamos o nosso corpo e a nossa saúde. É um investimento diário. É igual o investimento que a gente pretende fazer no banco. Vou pôr um pouquinho do dinheiro na poupança e não consegue. Sobra aquele dinheirinho, a gente vai comprar uma bobagem. A saúde, a gente faz a mesma coisa. Puxa, se eu tivesse 1 hora... Não, mas se eu não tiver 1 hora, eu tenho 15 minutos. Se eu não tiver 15 minutos, eu tenho 3 vezes 5 minutos por dia. Se eu começar com 5 minutos por dia, 3 vezes ao dia, eu vou passar para 15. E aí eu vou ver a diferença que fez.
Eu vou descer um ponto de ônibus antes para vir a pé. Eu vou aproveitar o horário da tarde, que está mais fresco, para ir pegar o ônibus ou o metrô, 4 estações mais distantes. Eu preciso construir o meu modelo de poupança para a minha saúde e para a minha longevidade. E é o que eu faço agora que vai impactar no meu futuro. E uma das metas mais emergentes no nosso meio, porque nós estamos vendo os jovens cada vez bebendo mais, é realmente a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo álcool, drogas, fumo, né, o tabaco, mas, sobretudo, o álcool, que, por ser uma droga lícita, é muito disponível. E essa disponibilidade acaba gerando uma série de complicações. Mas tem uma coisa que é importante que a gente não pode esquecer, e que aí faz parte da nossa história, faz parte da história de vocês, faz parte da minha história. Eu também sou funcionária pública, trabalho numa instituição que eu tenho imenso prazer, imensa admiração, e todos os dias eu agradeço a Deus por estar trabalhando lá nos últimos 50 anos, eu tenho 50 anos de Hospital das Clínicas, para dizer para vocês que nós precisamos transformar nossas instituições em instituições justas e eficazes. Eu preciso garantir, não tem nada a ver com o sistema de saúde. O sistema de saúde não vai ter dinheiro para tudo nunca, mas cada um de nós pode fazer o melhor de si dentro da nossa área de atuação. Então, não é uma questão do sistema e não é uma questão do governo, é como nós tratamos as instituições que nos tratam, que nos acolhem e que, de alguma maneira, suprem as necessidades das nossas famílias. Então, para que haja paz e justiça, nós precisamos de instituições eficazes. E isso é um dos corolários da saúde. Se eu trabalho num ambiente adverso, se eu trabalho num ambiente em que eu não confio, certamente eu vou estar prejudicando a minha saúde. Então, aqui a gente tem os 6 pilares para o bem-estar. Nutrição adequada, quantidade cada vez menor, porque cada vez a gente precisa de menos, mas de muita qualidade. Atividade física moderada, no mínimo, 30 minutos por dia, mas o certo seriam 60 minutos por dia. Vamos controlar o estresse e a ansiedade e a depressão, respondendo, qual é a minha música? Porque se cada vez que eu me sentir triste, eu puder ouvir uma música que me agrade, que me faça mexer com o meu corpo, possa ler uma poesia, ou possa simplesmente pegar um bom livro e ler 2 páginas, eu vou estar tratando o meu estresse, a minha ansiedade, e vou evitar que isso chegue à depressão. Eu preciso dormir de 6 a 8 horas por dia. Mas isso não significa que eu preciso tomar um remédio para dormir. Significa que eu preciso mudar meus hábitos, como, por exemplo, desligar o computador 1 hora antes, tomar um banho, eventualmente, para relaxar, evitar comidas pesadas, calóricas à noite. E eu preciso dormir, ainda que seja por um período mais curto, com 5, 6 horas de sono, mas eu preciso dormir bem e sentir que eu acordei descansada. A higiene do sono é uma conquista do nosso dia a dia. Não adianta acabar de quebrar o pau com o marido e ir para a cama dormir. Não, isso não vai funcionar. Se, de repente, eu tive um aborrecimento na hora de dormir, vou sentar, vou relaxar, vou fazer 5 minutos de esteira, vou ouvir uma música agradável para depois ir deitar. Não preciso nem falar do risco que é a prevenção do uso abusivo de drogas e essa sensação de pertencimento, que nós já falamos há uns 2 quadros atrás. Como é que a gente olha para essa sensação de pertencimento? É o fato de eu estar aqui e fazer parte desse grupo, de eu conseguir interagir com ele, mas eu senti que esse grupo realmente se preocupa comigo. O fato de eu estar triste um dia e alguém me perguntar, você está bem? Precisa de ajuda? Às vezes a gente não está com vontade de responder e o outro é capaz de entender. Mas aquilo foi bom ouvir, foi bom sentir que o meu semblante despertou a atenção do meu colega. E, às vezes, a gente até percebe que a pessoa está mais quieta, a gente percebe que a pessoa está com menos energia, mas a gente pensa, eu vou perguntar, e depois, né, o que eu vou fazer? O fato de perguntar já é fazer. E tudo que nós fazemos no cérebro, e nós vimos lá atrás, é pensar, é sentir e é fazer. Nós não podemos nos omitir. O cérebro pede que a gente faça.
Então, esse gesto de fazer, de perguntar, de mostrar interesse, é uma via de mão dupla. Fez bem para quem você falou, mas fez muito bem para você que fez isso. E aquele sentimento, aquele olhar do outro, de gratidão pelo seu interesse, certamente ilumina o seu espírito, ilumina a sua vida e faz o seu mundo ficar melhor. Isso é tão verdade que, recentemente, a gente fez, num grupo de pacientes que tinham dor crônica, uma avaliação da qualidade de vida. E todos eles diziam que estavam bem. Não, porque estou controlado, tomando remédio. Mas 64% referiam dor e desconforto. 57% tinham traços de ansiedade e depressão que eles refinavam. Eles falavam, não, às vezes eu tenho, às vezes eu fico. 44% tinham mobilidade reduzida por conta da dor, né, do desconforto. 22% precisavam de algum tipo de ajuda no seu autocuidado. E 37% tinham feito mudanças na sua rotina diária. Mas todos eles diziam que estavam bem, porque eles estavam se sentindo acolhidos, porque eles estavam se sentindo protegidos. Então, este é o mapa do bem-estar e da condição biopsicossocial. É uma boa alimentação, é uma moradia adequada, é uma condição sanitária que seja compatível com os cuidados e a necessidade da saúde, é a locomoção, trabalho e renda, você conseguir se locomover nessa cidade, que não é fácil, é você ter garantia da sua autonomia para tomar suas próprias decisões, é o sono que realmente te energiza, você ter a capacidade de exprimir suas ideias e de compreender os outros. E aqui tem um detalhe interessante. Quando a pessoa fala alguma coisa que a gente não gosta, e a gente não consegue, na hora, digerir, e às vezes responde mal, responde atravessado, depois a gente fala, não, mas talvez não tenha sido essa a intenção. Acho que, porque não é o que a pessoa fala, é o que a gente escuta. E, às vezes, o que a gente escuta acaba nos afastando das pessoas. É a interação social, é a resolução dos problemas da vida cotidiana, a capacidade de resolver problemas simples, desde que o que eu devo comprar hoje, qual é a escola que eu vou colocar minha filha. A memória e, claro, a alimentação. Então, apenas para a gente terminar, pensando que ouvir, quando a gente tem que escutar alguém, é ouvir de verdade. É a melodia do ser, a voz de cada um, o poder de se comunicar. Perceber, a partir dessa voz, o tema real, nem sempre o que a gente fala é o que a gente está sentindo. E essa é a essência. A gente vai fazer tudo isso com clara firmeza e suave delicadeza. A gente tem que ser capaz de ouvir e até não se impressionar no primeiro momento, com profunda certeza e harmônica beleza, reavivando a verdade, com estética artística, eu não gosto muito de científica, fria e dura, com estética artística, com bondade e ternura. Isso, não, que pena, adoraria ter falado isso, mas não fui eu que falei. É um grande cientista. Saber seu nome. Eu queria saber o nome de todos vocês. Saber o futuro de cada um. O que nos reserva o futuro? A gente precisa também conhecer o desencanto para dar valor ao encanto. Oh, que beleza. Vamos lá. Oh, que beleza. Então, minha gente, a vida é bela e nós podemos fazê-la melhor, se cada um de nós estiver disponível para estender a mão para o outro. Obrigada. Muito obrigada, professora Linamara. Excelente apresentação. E eu vou abrir para 2 ou 3 perguntas, tá certo, gente? Se vocês tiverem alguma questão, a professora Linamara está aqui e a gente tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade para a nossa secretária também. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Estão tímidos todos? Temos gente... Wagner? Oh, que bom.
Bom dia, sou Wagner, TI da gestão. Eu fiquei só com uma dúvida sobre o mapa final. Existe algum grau de importância em algum item? Eu vi que tinha alguns graus e achei interessante, por exemplo, a alimentação não ser um nível básico, assim, estava meio no meio. Então, que bom que você prestou atenção nisso. Tem sim. O gráfico mostra, esse gráfico de aranha mostra quais são os pontos fundamentais. A alimentação, quando você está trabalhando com uma população muito grande, ela acaba se diluindo na resposta. Mas a verdade é que a alimentação, hoje, ela ocupa um lugar de menor destaque, principalmente entre os adultos, por conta, inclusive, dessa oferta exagerada dos alimentos superprocessados. As pessoas têm a sensação que estão bem alimentadas. Não, elas estão saciadas. A alimentação teria que ser vista por uma outra razão. Mas, de qualquer maneira, Vitor, né? Wagner, tem um viés sempre grande nessas pesquisas, porque a gente não consegue atingir uma diversidade de classe social. Então, quem acaba respondendo são sempre pessoas que estão dentro de uma classe média, nas diferentes nuances da classe média, mas ainda dentro da classe média. Por isso que, às vezes, pode ter um viés, realmente. Mas a alimentação tem um papel muito fundamental na infância e na adolescência. Ela perde um pouquinho esse destaque na vida adulta, né? Também tem isso. Mais alguém quer perguntar? Sabe, Valéria, eu vou dizer para você, quando eu vou dar uma aula para os meus alunos, eles não têm nenhuma pergunta, aí eu faço pergunta para eles. Ó, tem uma pessoa ali embaixo, é isso? Querendo fazer uma pergunta? Estou vendo alguém de braço de... Ou foi só um movimento, foi um alongamento? Quantas pessoas aqui fazem 30 minutos de exercício por dia? Levantem o braço. Não, até que tá bom. Podemos melhorar. Quantas pessoas se queixam de não conseguir dormir direito? E quantas pessoas acordam de manhã com uma sensação de que está faltando muito, precisava descansar mais? Então, é sobre essas questões que a gente deve refletir, raciocinar e pensar. O processo de saúde é uma aquisição diária, é um investimento. E se nós sabemos o que não está indo bem, nós vamos começar a mudar essa história, e a gente tem tempo, sempre há tempo de mudar a história e de alcançar bons resultados. Dormir é tão importante quanto a alimentação, para a pessoa adulta, às vezes, até mais importante. E tem uma coisa que a gente precisa lembrar. O cérebro, ele passa por um movimento diário. À noite é o horário em que se faz a limpeza do cérebro. O sono é o momento em que o sistema linfático recolhe tudo que o cérebro colocou de detritos, de metabólitos, e que precisam realmente sair. A falta de sono é um dos fatores hoje de desenvolvimento e de aceleração das doenças, das demências, das disfunções cognitivas. Então, dormir é uma coisa importante. E quando a gente não está conseguindo acordar... Porque tem gente que dorme 4 horas por noite, tem gente que dorme 5 horas, tem gente que precisa de 10 horas. A quantidade de sono é muito variável. Mas quando a gente acorda de manhã com a sensação de que não descansou, é porque alguma coisa não vai bem. E aí a gente precisa fazer uma autocrítica. Porque ninguém consegue saber mais do seu sono, das suas condições de repouso, do que você mesmo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Eu estou aqui chocada, como sempre eu fico, com as palestras da Linamara. Tenho uma pergunta, uma consideração. A Linamara é uma das médicas mais reconhecidas hoje no Brasil e, quiçá, no mundo, na área de reabilitação. Então, eu imagino que você já viu todos os tipos de deficiências físicas, de pessoas que perderam membros num acidente, de pessoas que tiveram situações diversas, ou de pessoas que nasceram, né, com algum tipo de deficiência.
e pessoas que talvez mais do que a necessidade de reabilitação física, precisavam de uma reabilitação mental, de uma reabilitação de convite à vida. Imagino que a Lucy Montoro recebe diariamente pessoas em condições diversas, e que muitas pessoas que não têm a deficiência, ou que não passaram por um acidente, ou que não tiveram, às vezes, um familiar em situação de acidente. Eu tenho uma sogra que teve um AVC e que está sem andar há 2 anos, e ela não tinha nada. É uma situação muito diferenciada quando você passa, seja por razão de idade ou por uma situação adversa na tua família, e você, de repente, tem uma pessoa do teu lado que perde os movimentos. Eu também já tive pessoas conhecidas, um amigo do meu pai, que decidiu tirar a própria vida. Então, essas situações, elas chocam quando a gente fica impossibilitado de fazer alguma coisa. Como que, na parte material de reabilitação física, você tem tratado essa reabilitação mental, que às vezes é tão difícil, para que a gente, quando passar por situação semelhante, ou quem tem familiares nessa situação, porque hoje aqui nós estamos falando para os nossos servidores, para as nossas servidoras, que sairão daqui como multiplicadores, encorajados. Então, às vezes é o colega do lado, mas às vezes é o familiar. Queria te ouvir um pouco sobre esse contexto. Olha, é muito interessante a tua pergunta, Marcela, porque como nós mostramos, o cérebro comanda tudo. Então, quando você fala em reabilitação, é um processo integrado. O indivíduo perdeu uma perna. Parece trivial, ele vai pôr uma prótese, vai andar, né? Todos os dias chegam lá no nosso centro uma quantidade enorme de meninos, de aplicativos, sofreram acidente, perderam a perna, alguns quebraram a coluna. E é muito... Seria assim, absolutamente ingênuo achar que eu vou tratar de colocar uma perna nesse menino. Não, eu tenho que tratar a reabilitação, um processo integrado, onde eu vou trabalhar a questão mental, a questão social e a questão física, porque ele perdeu o emprego. Ou não vai conseguir voltar para esse emprego. A família depende da renda dele. Então, ele tem um agravo social. Aí ele tem um agravo físico, que é a falta da perna. E, por último, ele está vivendo luto. Ele teve 2 perdas, a perda do emprego, a perda da moto, em geral, e a perda da perna. São muitos lutos. É ingenuidade achar que eu vou tratá-lo com exercícios, logo, você vai pôr uma perninha mecânica. Não, a gente precisa ver o todo. Tanto que o primeiro movimento já é uma triagem, onde o médico e a psicóloga vão conversar com esse paciente, e depois com a família. Porque se a família não estiver entendendo o que está acontecendo, nada acontece. E é claro que é diferente você adquirir uma limitação, uma dor no joelho, estou limitada, não consigo subir escada. Já te aborrece. Imagine ficar sem o joelho. Então, uma limitação, uma deficiência real, seja ela por um trauma, seja por uma doença. Do que você nascer com aquilo. Em geral, as famílias, principalmente no nosso modelo de vida, as famílias são acolhedoras. Essa criança nasceu com uma grande limitação, mas ela foi acolhida, ela foi tratada. Onde existe mãe, não existe falta de assistência, né? A mãe é o maior agente da saúde. Ela vem de qualquer lugar do estado, ela traz o filho, ela vai fazer o tratamento, ela não vai faltar. Essa criança vai crescer, claro, com limitações, e tem que ser atendida, e tem que ser observado todos os fatores, mas ela já nasce numa situação em que ela consegue se visualizar dentro de um modelo de família. A gente pode ter as exceções, dos abandonos, isso existe também, mas é exceção. Então, a criança que nasce com uma deficiência, ela vai encontrar a primeira barreira quando ela chega na escola, porque os diferentes acabam se estranhando. Mas hoje as escolas também estão mais preparadas. Aí a segunda barreira é quando ela vai ao encontro de uma atividade produtiva, que no passado era muito complexo, e até por isso
que a gente desenvolveu uma estratégia de premiar melhores empresas para trabalhadores com deficiência. Porque a questão do acolhimento, a questão da inclusão social, é via de mão dupla. Eu preciso preparar o ambiente e dizer, olha, minha gente, é o seguinte, como é que você faz quando você vai fazer um jantar bacana na sua casa para um pessoal que você faz a maior questão de fazer bonito? Você vai perguntar, o senhor, agora está na moda, né? O senhor tem alergia a glúten? Pode comer, né? Você vai perguntar tudo. Vocês gostam de peixe? Ah, não, preferem uma massa? Eu posso servir um vinho ou vocês preferem um... Você pergunta. Você vai arrumar a casa. Você vai deixar tudo em ordem para esperar aquela visita, desde aquela florzinha no lavabo, no banheiro, no hall de entrada, até o tapete que você tratou de ver se está no lugar certo. O que a gente faz quando vai chegar uma pessoa com deficiência na nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho? Eu preciso preparar o ambiente. As necessidades são outras. Eu preciso garantir que o ambiente seja acessível, eu preciso garantir que ela tenha as tecnologias disponíveis, porque hoje o mundo digital permite que as pessoas façam tudo. Eu acho maravilhoso, né? Atrás da tela todo mundo fica igual. Eu preciso preparar, da mesma maneira que eu fui lá e falei, olha, marido, não conta piada de espanhol, porque eles são espanhóis. Marido, não vai falar de... A gente não prepara? Olha, meninos, eu quero muita educação na mesa, hein? As visitas vão chegar. A gente tem que falar com os colegas. Olha, vai chegar um trabalhador, é uma pessoa que tem MBA lá na Harvard, mas ele tem uma deficiência. Ele não enxerga, ou ele tem uma dificuldade. Então, vejam, vocês têm toda a liberdade para, no momento certo, da forma oportuna, perguntar, se interessarem. Ele não se importa de falar sobre isso, mas entendam que não é para ficar olhando, não é para chamar... Tá bom, tá bom. Então, a gente prepara os ambientes. A gente foi recebido nos lugares que nós trabalhávamos, ainda que de uma maneira diferente, mas tinha um receptivo esperando quando a gente chegou. A gente precisa fazer a mesma coisa. Pessoas são pessoas, elas precisam de acolhimento, elas precisam de um gesto de interesse real, verdadeiro. Eu estou interessada em você, que bom que você chegou. Elas precisam do contraditório, porque se tudo for azul, não é verdadeiro. Então, esse contraditório da discussão com a educação faz parte do modelo de vida e de inclusão social. O sentimento de pertencimento não é eu dizer que está tudo bem, pode fazer o que você quiser, é dizer que nós vamos conversar juntos sobre o que é melhor nós fazermos juntos. E esse modelo para ambiente de trabalho tem uma importância enorme. Então, eu acho que o Brasil ele subiu na escala da humanização quando ele construiu uma política efetiva e que, nesse governo, foi maltratada, mas ela continua existindo, e se ela é maltratada pelo governo, a população responde de uma maneira muito boa, no sentido de fazer a inclusão, de garantir os direitos, de reduzir as desigualdades. A renda mínima, que é uma coisa hoje falada no mundo inteiro, e nós precisamos pensar realmente na renda mínima, existe para as pessoas com deficiência desde 1986. Então, o benefício de prestação continuada, que é a renda mínima, foi uma forma de eu dizer a essas pessoas, bem-vindo, a sociedade espera por você. A gente tem gestos que são jurídicos, a gente tem gestos que são humanos, são das pessoas, e a gente tem os movimentos, porque eles mesmos devem responder pela sua advocacy. Isso é importante. Quando nós temos associações de classe, temos conselhos de especialidades, temos grupos dentro dos nossos trabalhos, nós estamos, de alguma maneira, exercendo a nossa advocacy. Isso é bem-vindo. As pessoas precisam ter o direito de lutar pelos seus direitos. É assim que funciona o movimento e é assim que a gente vai construindo uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigada, doutora Linamara. Quero mais uma vez agradecer à doutora Linamara pela participação voluntária hoje aqui, uma servidora pública, uma história incrível, não apenas como profissional, mas como mulher. Depois leiam sobre ela. E eu acho que tem mais uma pergunta ali, que nós vamos encerrar essa palestra.
Tem duas, pode, Valéria, duas perguntas a mais aqui? Então, duas perguntas. A tua resposta incentivou várias perguntas. Vamos fazer essas duas perguntas, porque a doutora Valéria ainda tem uma palestra complementar. Bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou professor da Secretaria de Educação. A OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, desde 2016 vem se preocupando com o aumento do estresse no trabalho, né? E a OMS, esse ano, reconheceu o burnout como sendo um... Não é bem uma doença, né? Mas é um diagnóstico. Isso, um diagnóstico. Eu queria saber o que a gente pode fazer enquanto organização, né, enquanto prefeitura, para além do pessoal de cada um, né, a organização, a prefeitura, poderia fazer para... Lógico, esse aqui já é, já é uma ação, né, que a prefeitura está fazendo. Mas, para além das palestras, o que mais que a prefeitura poderia fazer para auxiliar nessa questão, para evitar o burnout? Olha, você fez uma pergunta, Bárbara, que é o que nós estamos estudando dentro da universidade também. Estamos começando pelo prédio da reitoria. A gente vai criar o dia da semana, que durante meia hora as pessoas vão fazer o que quiserem ou vão participar de uma atividade que está sendo desenhada para elas. Como, por exemplo, pintar um mural, ou ouvir uma palestra de alguém presencial, ou andar em volta do prédio. Na cidade universitária, a gente tem bastante espaço para isso e com segurança, andar em volta do prédio para fazer um relaxamento. Na outra semana vai ter uma sessão de meditação, e na outra uma leitura de um texto. Quer dizer, a ideia de você, que, inclusive construindo esses movimentos a partir da escuta dos próprios usuários. Porque a gente precisa ter um tempo para se encontrar, a gente precisa ter um tempo para se abraçar, para saber como é que o outro vai. E, assim, os prédios afastaram as pessoas, as salas, o regime de trabalho, o movimento diário de muita exigência. E nós, como servidores públicos, sabemos que a exigência é grande, porque as necessidades da nossa população são grandes. Então, como é que a gente compõe isso para garantir, durante 20, 30 minutos da semana, que a gente esteja junto, e não precisa ser nem para comer e nem para beber, pode ser para simplesmente estar junto, contando alguma história, vendo alguma coisa que nos agrade, ou fazendo uma atividade de relaxamento. O que vai significar meia hora por semana? Não vai significar nenhuma perda muito grande e nem vai significar um grande investimento na saúde, mas vai significar, na saúde mental, um momento de todo mundo estar juntos. Eu acho que se a gente pudesse estar durante meia hora juntos, de mãos dadas, pensando em alguma coisa muito interessante e que cada dia um falasse sobre o que eu estou pensando nesse momento, talvez a gente conseguisse construir uma grande aliança que nos desse mais energia para a gente responder melhor aos desafios que a sociedade nos impõe. Nós somos servidores públicos com muita honra, porque nós servimos ao desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E nós temos que nos reconhecer como pessoas distinguidas nesse modelo de trabalho. Eu não espero o reconhecimento de ninguém, mas eu tenho claro para mim a importância que eu tenho na sociedade, no mundo e na oferta de serviço para os meus doentes. Isso, para mim, é suficiente. Eu não preciso mais ser reconhecida por ninguém. E eu queria que cada um de vocês saísse daqui com essa sensação. Vocês não estão aqui por acaso, vocês estão aqui porque vocês foram reconhecidos. Vocês foram convidados a desfrutar durante esse período da palestra da doutora Valéria, que vai ser muito mais interessante que a minha, para que vocês pudessem olhar para dentro de si e entender, eu faço parte desse grupo, eu sou parte dessa história e eu tenho orgulho de estar aqui. Eu quero complementar, Marcelo, a fala da doutora Lina Mara, que é coerente e relacionada a tudo que a prefeitura está pensando, inclusive com atos recentes da gestão. A COGES recentemente contratou 6 novos profissionais. Parece pouco, gente, mas a gente vai andando um passo a passo, né, de cada vez. São 6 novos profissionais da área de saúde mental. A ideia dessa contratação já é um treinamento específico para esses profissionais, somente na área de saúde mental para atendimento dos nossos servidores. Então, no futuro muito breve, vocês terão notícias de algumas ações. Eu tenho especial carinho, claro, por todas as carreiras, mas a gente sabe o quanto o professor na sala de aula, ele não tem tempo de abrir o e-mail para ler, às vezes, uma instrução, ou até mesmo de ver um vídeo, às vezes, que diga respeito a essas ações. Então, a ideia
de estar presencial e de ter um abraço é uma ideia muito real e que a gente quer incentivar. Além da contratação dos médicos, e que a COGES fará uma capacitação específica para que eles multipliquem para as secretarias, então chamarei eu, os secretários, para tratar desse assunto, porque a gestão ela dá a diretriz, mas precisamos do secretário da Educação, do secretário da Saúde, para que eles possam implementar. Outras ações também estão previstas. Sim, vídeos com a intensificação mais didática de incentivo ao professor, ao profissional, a parar um pouco e cuidar da a retomar também ações de readaptação. A readaptação não é somente física, a readaptação também é emocional. Estou preocupada com aquele funcionário que está de luto, que perdeu um familiar, aquele que teve uma situação grave econômica na família e precisa de uma readaptação. E digo mais, nesse ponto não estamos pensando apenas no resultado, né? Porque dá uma impressão que está fazendo isso só para ter o resultado. Ter o resultado é muito bom, mas precisamos, para ter o serviço público eficiente, primeiro ter eficiência dentro dos nossos servidores no que diz respeito à saúde. Então, tem uma outra série de ações que depois a gente vai divulgar na nossa rede social da gestão. Quem não segue a gestão pode seguir, @gestão_PRE. É isso daí. Então, quem não segue a gestão pode seguir a gestão. A gente está comunicando lá, tem o site da prefeitura, mas essas ações serão disponibilizadas lá, incentivando e impulsionando os demais secretários. Podemos passar a sua pergunta para que a doutora Valéria ela consiga seguir? A palestrante também tem um compromisso na sequência. A palestra continua aqui agora com a dinâmica pela doutora Valéria. Eu vou acompanhar a nossa palestrante e daqui a pouco retorne, e amanhã também. Mais uma vez, muito obrigada aí pela atenção e pela contribuição de todas e todos vocês. Obrigada a todos. Muito obrigada, professora Linamara, secretária. Vou passar para a minha palestra e vou seguir o conselho da professora Linamara. E vou provocar vocês, para a gente dar uma aquecida. Então, temos um professor, pelo menos, não é isso, Marcelo, né? Temos mais pessoas da Secretaria Municipal de Educação? Oh, bastante. Da saúde eu sei que tem. Quem que é da saúde? Isso. Da guarda temos? Muito bem. E temos gente que não levantou a mão. Por favor, podem dizer de onde vocês são? Do Verde, muito bem. Finanças? Oi? Esportes? Fazenda? Cultura? Social? Saúde? Controladoria? Mudanças climáticas, a gestão, que está aqui bem representada, a gente acha automático, né? Agradeço, inclusive, a presença da gestão e a minha equipe, que eu não agradeci no início, mas que tudo isso que vocês vão ver, e essa jornada que começa hoje, tem amanhã e depois de amanhã, foi toda a parte da COGES, elaborada pela minha equipe da COGES, em parceria com a comunicação, com a TI, com a assessoria e o gabinete da gestão. Né? Mais alguma pasta que eu não mencionei, o que não falaram? Urbanismo, muito bem, muito bem. Segurança urbana, ótimo. Então, vejam, que gama gigante, né, que a gente tem de funções, de locais de trabalho nessa prefeitura. Mais de 120 mil servidores efetivos, fora os servidores comissionados, mais os contratados, as parcerias. Nós somos um mundo à parte. Tem município que é menor do que o nosso quadro de servidores e contratados. Então, isso é muito relevante e a gente tem que levar em conta as particularidades. O dia a dia de um professor é completamente diferente do dia a dia de um guarda civil metropolitano, que é diferente de um profissional de enfermagem. E a gente, como Secretaria de Gestão e Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, tem que ter esse olhar.
Nossa equipe, como a secretária falou, estava meio reduzida, enxuta, com a colaboração da saúde, que está sempre junto conosco, nós pudemos chamar profissionais de um concurso que acontecia lá na saúde, eles nos cederam gentilmente algumas vagas, o nosso gabinete endossou o pedido, tivemos aprovação, né, da parte financeira, e contamos agora com mais 13 profissionais na equipe da Divisão de Promoção à Saúde, representada aqui pelo Hélio, que é o diretor, e a Maria do Socorro, que é a assessora direta dele, e que farão várias ações, dentre elas essas de saúde mental. Estamos aprendendo, viu, Marcelo? Como é que a gente vai lidar com burnout? Vamos achar uma forma. Não há uma solução, porque não há uma solução geral. Mas a primeira coisa é enfrentar a questão, é a gente falar sobre isso, porque parece que em saúde mental, em trabalho, existem alguns estigmas, existem alguns temas que a gente não pode falar. Ah, burnout, não vou falar, porque senão todo mundo tem burnout. Não, burnout é um agravo, ele tem uma definição, agora, uma forma, é um diagnóstico, e ele tem que ser discutido. Vamos aprender, vamos achar um jeito. Como todos sabem, a Prefeitura do município de São Paulo, ela tem um papel também de inovação. Nós somos exemplo para uma série de outros entes. Existem entes que aguardam a nossa manifestação ou vêm nos visitar antes de dar início às ações. E isso é muito importante. Acho que todos nós, desde o professor na sala de aula até a alta administração, a gente tem que pensar nesse nosso papel como servidor. Isso faz parte da nossa saúde mental. Às vezes a gente adoece, precisa se afastar, às vezes a gente está doente e continua trabalhando, dando aula, fazendo o plantão, indo ao pronto-socorro, né? Trabalhando administrativamente, porque também a máquina não funciona sem todo o trabalho administrativo, e estamos adoecidos, às vezes até com burnout. Então, burnout não é só a licença. A Laura, aqui, a nossa diretora de divisão de epidêmio, a partir dos dados das licenças que a Tereza é a gestora, né, da divisão de perícias, ela levantou alguns dados que vocês vão ver, mas a gente só está vendo uma parte, tem uma parede, a gente só está vendo quem tirou licença. Vocês estão vendo quem está trabalhando. Às vezes, como disse a secretária, as pessoas ligam, olha, tem uma pessoa aqui, não quer tirar licença, não quer ir para a COGES, mas ela está mal, e pedem auxílio. A gente, às vezes, passa por isso lá, é muito difícil, que é fácil falar quando a gente está do outro lado da linha ou do outro lado da mesa, mas é muito complexo. E a ideia dessa jornada é que todos nós sejamos agentes ativos de mudança. As ações partem da administração, mas elas partem da gente também. Nós somos atores das mudanças, com esse olhar de empatia, né, de atenção, de cuidado, de acolhimento, primeiro com a gente, porque o cuidador tem que se cuidar primeiro. Então, primeiro, é isso que a professora Lina Mara falou, a gente pensar, como é que eu estou hoje? Eu sempre falo para os meus pacientes, ou quando eu faço apresentação, aqueles 5 minutinhos do dia tem que ser para a gente, os primeiros 5. Eu acordei, como eu estou? Eu descansei? Pode ser que não, mas eu tenho que ter noção disso. Estou muito irritada, eu fico irritada quando eu não durmo. Eu tenho que saber disso, isso é o meu bem-estar. Como é que eu estou? Dói alguma coisa? Dói, né? Depois dos 50, tudo dói, né? Aquela piada, se não doer, aconteceu alguma coisa. Mas onde está doendo? Um alongamento rápido, um exercício que eu aprendi, uma meditação, cada um tem a sua forma. O meu café, olhando alguma coisa na internet, que seja agradável, não é ler o Diário Oficial, tá? Eu falo isso porque às vezes eu faço. São 5 horas, o primeiro site que eu abro é do Diário Oficial. Não deveria, né? Então, esses 5 primeiros minutos são para a gente refletir como é que a gente está, como é que eu estou hoje? De 0 a 10, eu falo para os meus pacientes, faz um diáriozinho de carinha, sabe? Carinha triste, carinha retinha, carinha alegre. E marca lá, hoje eu estou triste. Talvez eu nem saiba o que me trouxe tristeza, mas é uma reflexão. E, em segundo lugar, fazer os outros minutinhos desses 5 minutos, o planejamento. O que eu tenho que fazer hoje? Não é o planejamento da agenda escrito, não. É a organização mental. Porque a carga mental de nós todos, servidores, responsáveis, né, pela família, pelos amigos, a gente está sempre cuidando de alguém, a nossa carga mental é muito grande. Então, a gente precisa desses minutinhos para esse planejamento. Hoje, qual é a prioridade? Ah, no trabalho eu tenho que fazer isso e isso, eu não posso ir embora sem fazer isso. Da minha família, eu preciso mandar uma mensagem para o meu irmão porque ele está doente.
Eu preciso ligar para o meu filho, porque se eu não falo com ele, eu vou ficar sofrendo o dia inteiro e depois culpada porque eu não liguei. Então, é aquele planejamento que é muito individual, que é muito diário e que ajuda. Isso é como se desse o foco para o nosso dia, né? Então, eu vou agora provocar de novo e vou perguntar para vocês o que é saúde mental. A professora Lina Mara definiu de uma forma muito rica e complexa, porque o assunto é complexo, o que é o bem-estar. Mas eu vou perguntar para vocês o que é saúde mental. Podem falar. Enquanto eu vou abrindo aqui a minha apresentação. Se não falarem, vai ficar em silêncio. Quando você está em equilíbrio. Muito bem. O que mais? Quando você se sente bem com você mesmo. Muito bem. O que mais? Alegria de viver. Quando a gente sente alegria de viver. Não passar por instabilidades emocionais. Aquele vai e vem, né, de emoções. Muito bem. Quando a gente consegue olhar, ajudar o próximo, muito bem. Dá uma satisfação mesmo, né? Dá um bem-estar. O que mais? É basicamente exatamente isso que vocês falaram, né? Do que a gente está falando. Eu vou colocar uma definição da Organização Mundial de Saúde, mas antes eu vou ouvir. Pode falar. Satisfação de ouvir uma música, exatamente, exatamente. Uma música que a gente gosta, né? Que a gente escolheu para ouvir, sem crítica, sem o olhar do outro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2017, a saúde mental é um estado de bem-estar, né? Que não é uma coisa simples também, é tudo isso que vocês falaram, no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, sem tanta instabilidade, ser produtivo, não no sentido de trabalho, não, produtivo na vida, o que eu produzi hoje, o que eu vou produzir neste mês, o que eu vou deixar de produção do meu legado, e contribuir com a sua comunidade, que é o cuidado com o outro. Então, vocês, intuitivamente, ou não, né, por conhecimento, definiram exatamente o conceito de saúde mental utilizado pela Organização Mundial de Saúde. E aí, quando a gente fala de saúde mental e adoecimento mental, a gente tem que ter em mente que sempre existe uma multicausalidade, nunca existe um fator. Tá? A minha família tem um monte de casos de depressão, então eu tenho uma predisposição genética. É um fator, um fator. Pode ser que essa minha depressão se manifeste ou não, a depender de outros fatores. A gente tem fatores que são individuais, que é isso, é genética, minha condição de saúde, se eu tenho um problema de tireoide, que isso predispõe também, uma série de questões individuais, onde eu vivo, de que modo eu vivo, de que modo eu me relaciono, como eu fui criada, como eu fui alimentada, né, que teve a pergunta da alimentação, como é que eu fui alimentado nos meus primeiros anos de vida. Né? A gente sabe que o nosso bioma, né? Todos os seres que vivem no nosso intestino, eles se formam, eles se estabelecem no primeiro ano de vida. E, a partir daí, não importa o que a gente faça, não vai mudar. E a gente, hoje em dia, os estudos mostram que isso também tem uma influência direta no cérebro, nos neurotransmissores, na forma como a gente sente. Então, vejam como ainda há tanta coisa para se pensar e como, de fato, aquilo que o médico sempre fala, come bem, dorme bem, faz exercício, parece que é só uma fala vazia, mas não é. Todos os estudos mostram que isso faz parte do nosso bem-estar e colabora para a nossa saúde mental. Fatores sociais, não adianta eu estar com tudo bem, mas a minha moradia é péssima, eu não tenho condição financeira mínima, eu não tenho acesso a uma escola de qualidade, meus filhos não vão poder estudar como eu gostaria que eles estudassem. E fatores culturais, claro, cada cultura tem a sua característica, né? Tem culturas em que a falar de saúde mental é mais tranquilo, tem outras culturas em que ainda é estigma. Dentro de uma mesma cultura existem subculturas. São Paulo é uma coleção, é um agrupamento de muitas e muitas culturas. Então, a gente também tem que ter sempre isso em mente. E aí, vamos falar um pouquinho da saúde mental no mundo, né? Esse Informe Mundial de Saúde Mental, que ele saiu fresquinho agora, né? Saiu em
em junho agora desse ano, mas já temos alguns dados já antigos, né? Em 2019, a própria secretária já falou, cerca de 1 bilhão de pessoas tiveram algum tipo de transtorno mental. Veja que número grande. E 14% dos adolescentes do mundo sofriam de algum adoecimento mental. O suicídio foi responsável por 1 em cada 100 mortes, sendo, portanto, uma das causas mais frequentes de óbito no mundo inteiro. E 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Então, o que a gente tem observado, e os motes das últimas campanhas, foram a atenção em relação ao suicídio da adolescência, na fase da adolescência, que todo mundo sabe de ouvir, de caso, a gente percebe isso, inclusive, no cotidiano, não apenas através dos trabalhos científicos. Os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade, causando 1 em cada 6 anos vividos com incapacidade. Então, quem sofre de algum transtorno mental, perde 1 a cada 6 anos com a incapacidade, para tudo, não só laboral, sendo incapaz de executar as atividades da vida diária. Pessoas com condições graves de saúde mental morrem de 10 a 20 anos mais cedo que a população em geral, de outras causas, de causas evitáveis. E aí a gente pensa que a mente não está separada do corpo, né? Nós somos uma coisa só. Didaticamente, a gente divide transtorno mental, transtorno físico. Mas o corpo da gente não é desse jeito. É um conjunto e uma coisa afeta a outra. Se eu não estou bem, estou deprimido, talvez eu não faça a atividade física que eu deveria fazer, os 30 a 60 minutos por dia, né? Se eu estou ansioso, eu não vou dormir como eu deveria. Eu não vou tomar o meu remédio da pressão como eu deveria tomar, eu vou esquecer. Então, é muito importante esse dado. O abuso sexual infantil e o abuso por intimidação são importantes causas de depressão. As desigualdades sociais e econômicas, emergências em saúde pública, por exemplo, a pandemia, né, como nós passamos por isso, guerra, crise climática, estão entre as ameaças estruturais globais à saúde mental. A depressão e a ansiedade, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Isso a gente sabia mais ou menos de uma forma intuitiva. E agora, em junho, saiu este estudo da Organização Mundial de Saúde, que reforça isso que para a gente era uma impressão, mas é fato. E lembrando que 20 países ainda criminalizam o suicídio. Então, é isso que a gente está hoje tentando quebrar um pouquinho estas barreiras. Tudo isso está no site da Organização Mundial de Saúde, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho disso, né? O objetivo da fala de hoje, nossa, é lidar com o bem-estar e derrubar o estigma, a discriminação e a violação dos direitos humanos. Então, o Plano de Ação Integral da Organização Mundial de Saúde de 2013 a 2020, ele tem 3 eixos principais, que o primeiro é reforçar a atenção à saúde mental. Então, construir uma rede de saúde que seja voltada, parte dela, à saúde mental. No terceiro dia da jornada, a minha equipe vai explicar isso melhor para vocês. Quem não puder assistir, depois assiste onde for disponibilizado o vídeo, nós faremos a divulgação, tá? Aprofundar o valor e o compromisso com a saúde mental, que é isso, né? Isso tem que fazer parte de qualquer plano em saúde. A saúde mental, como uma das causas principais de adoecimento, ela tem que ser uma das prioridades em qualquer tipo de política de saúde. E reorganizar os entornos que influenciam a saúde mental. Então, não adianta a gente lidar só com o indivíduo e ele mora, por exemplo, num local onde ele não tem acesso a saneamento básico, onde tenha uma violência urbana muito grande, ou se eu trabalho muito longe da minha residência, meu trabalho é ótimo, minha residência é ótima, só que eu demoro 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E nesse trajeto eu posso ser assaltado, sofrer um acidente, eu posso ter que ficar em pé num transporte coletivo. Então, o entorno é tão importante quanto o indivíduo. E a ideia é transformar a saúde mental para todos, dar acesso a todos. E aí, esse plano de ação abrangente em saúde mental da Organização Mundial de Saúde, né, que é um projeto de 2013 a 2030, ele tem 4 objetivos principais, centrais.
fortalecer a governança e a liderança efetivas, que é o que a secretária falou. A alta administração, em qualquer nível, em qualquer estágio, ela tem que ter uma política, tem que partir da administração à política. A Secretaria Municipal de Saúde faz isso já há décadas, né? Tem uma política, tem um planejamento. Prover atenção em saúde mental abrangente, integrada e responsiva com equipamentos baseados na comunidade. Então, cada comunidade tem uma necessidade, tem uma demanda, tem um diagnóstico, e os equipamentos têm que ser acessíveis. Não adianta ter um centro maravilhoso numa cidade gigante como a nossa, se a pessoa que está sofrendo daquele problema mental, ela tem dificuldade para ir, tem dificuldade, às vezes, até de organização mental para chegar neste local. Implementar estratégias de promoção e prevenção. Claro, qualquer área da saúde, né? Aliás, em tudo na vida, se a gente previne, é muito mais fácil do que depois ter que tratar ou lidar com as sequelas. E fortalecer os sistemas de informação, evidências e pesquisa, porque sem informação, sem evidência e sem pesquisa, não existe nenhum projeto terapêutico que seja efetivo. Esse planejamento tem que ser baseado em estudos e evidências, sempre. E aí, os pontos-chave, os princípios-chave desse planejamento, né? A cobertura universal em saúde, que para a gente é o que? É o SUS. Nós temos, né? O Brasil é um dos países, né, que fazem parte da Organização Mundial de Saúde, tem o SUS, ele tem que ser sempre fortalecido, está sempre se renovando, que é o que acontece. Foco nos direitos humanos, nunca esquecer os direitos humanos. Existem populações, existem minorias, existem grupos que precisam de mais atenção ou de uma atenção específica. Cada grupo precisa do seu projeto, do seu plano terapêutico específico. A prática baseada em evidências, que eu já falei, abordagem para todos os estágios da vida. Então, cada estágio da nossa vida, infância, primeiríssima infância, adolescência, idade adulta, idade avançada, cada um tem característica e cada fase precisa de um plano e de uma abordagem diferente. Tá? Abordagem multissetorial, claro, porque a saúde sozinha não faz nada. A gente tem que trabalhar com a segurança urbana, com a educação, com a cultura, com o verde, com tudo que tem ao redor. E a prefeitura é um ótimo exemplo de como tudo isso pode funcionar de forma integrada. E o fortalecimento das populações de risco, com certeza, porque também amanhã, que o tema vai ser especificamente suicídio, serão apresentados os grupos nos quais existem maiores índices de suicídio. E vocês vão ver que grupos, populações de risco, baixa renda, têm um risco muito maior em relação a outras categorias, a outros grupos. E aí, eu estou dando aqui um pouquinho, vou mostrar um pouquinho vagamente, só para a gente ter uma ideia do que é, na nossa população brasileira, quais são os principais adoecimentos em saúde mental. Prevalência, só para conceituar, é o número de casos numa população. Tá? Então, se eu fizer um estudo da prevalência em 2021, são quantos casos de saúde mental ou da doença que eu estou estudando aconteceram em 2021. Não são casos novos, a gente usa esse conceito para doenças crônicas, como acontece na saúde mental. E esses valores, vocês vão ver que eu não coloquei nem a referência, porque são inúmeros estudos, cada estudo tem um enfoque, alguns estudos fazem uma análise retrospectiva, outros fazem uma análise assim, como é que se fala? De projeção, né? de anos, acompanham anos a saúde, que são os melhores estudos que tem, prospectivos, isso. Estudos prospectivos são os melhores estudos que tem para a gente analisar fatores e causas e de risco e fatores agravantes e desencadeantes de uma doença. E cada estudo mostrou um dado, mas são todos mais ou menos nesta faixa. De 30% a 50% da população brasileira teve ou terá algum tipo de transtorno mental. Então, se a gente pensar que, nesta sala, que deve ter umas 100 pessoas, de 30 a 50 tiveram, estão passando ou terão algum transtorno mental. Isso é muita gente. Então, com certeza, alguém do meu lado, alguém com quem eu trabalho, alguém com quem eu convivo, alguém que mora onde eu moro, está passando por alguma situação dessa.
Os transtornos mais frequentes são os neuróticos e estresse, que eu vou falar muito rápido. É a ansiedade, são os quadros de adaptação, por exemplo, passei por uma situação, ou se tem uma ansiedade crônica, tá? Que é de 20% a 10%. Transtorno do humor. Humor para o psiquiatra é o que a gente fala, não é humor de bom humor, mau humor. É o estado de espírito que você tem. Se você está animado, que você está com humor elevado, ou se você está com humor para baixo, você está depressivo, triste, né, sem disposição, desmotivado. Então, 20% a 8% da população sofrem ou sofrerão de algum transtorno de humor. Transtorno mental por uso de substâncias, que a professora Lina Mara mencionou. Vejam, 15% é muito alto, né? E eu concordo plenamente com ela. Uma taça de vinho por dia faz bem. Faz nada. Eu gosto, eu vou tomar? Ok, mas eu não vou dizer que está baseado em evidências. Tá? Então, a gente tem que desestimular, principalmente quem? Os jovens, né? Como ela mesma disse, os jovens estão bebendo cada vez mais e bebidas mais fortes. É divertido, é época de colégio, é faculdade, é a juventude, deixa curtir. Gente, dá para curtir sem uso de substância? Dá, é possível. A gente só precisa acostumar, aprender esse jeito, né? Porque se eu só fico feliz na festa, depois que eu tomo a minha primeira dose, alguma coisa está muito errada comigo e eu preciso buscar ajuda. Tá bom? Então, essa é uma mensagem que eu quero reforçar. E, né? Então, pronto. Os transtornos psicóticos, que são aqueles quadros em que a pessoa perde o contato com a realidade, ela passa a ter ideias delirantes, ideias de perseguição, escutar vozes, né? São um grupo, a esquizofrenia é um deles, e a prevalência é bem menor, de 1% a 4% da população. Aí vou falar um pouquinho os dados de saúde do servidor, como eu disse no início, que são retirados das causas de afastamento do trabalho. A COGES não tem ainda um estudo sobre a saúde mental de quem não vai lá nos procurar e pedir licença. Tá? Então, esses dados, a Laura e a equipe dela puxaram das causas de adoecimento que motivaram o agendamento das perícias e as licenças concedidas pelo nosso corpo médico pericial. Este quadro aqui fala evento. Quando a gente fala evento, o que é? Uma perícia. Tá? Então, é exatamente isso, uma perícia. Por que motivo aquela perícia foi feita? Aqui, a gente tem, quem faz agendamento, né, nem é todo mundo, sabe? Isso aqui na primeira coluninha é um artigo da lei do nosso Estatuto do Servidor. A licença 143 é aquela para cuidar da própria saúde, que é daí que a gente vai buscar os dados das causas de afastamento dos servidores. Em 2021, foram quase 90 mil afastamentos dos servidores, perícias realizadas para fins de licença para o servidor cuidar da própria saúde. E destes 90 mil, cerca de 35% foram motivados, justificados por algum tipo de transtorno mental. Tá? Então, isso é bem significativo, bem importante. Isso não é número de dias de licença concedidos, tá certo? É número de perícias e a causa, o que motivou este servidor a solicitar e a obter a sua licença. Isso é licença concedida, não estão as negadas. E aí, se a gente pegar aqueles 35% e explodir, vamos descobrir quais são, dentre esses transtornos mentais, os mais prevalentes. A gente vai descobrir, como já tinha naquele quadro que eu mostrei sobre a população brasileira, que 50% são transtornos do humor, basicamente os quadros depressivos, os transtornos de depressão. Tá? 44% são os transtornos neuróticos, é a ansiedade, a fobia, a crise de pânico. Então, vejam, 95% mais ou menos das causas são esses quadros que seriam de menor gravidade, só que não. Né? A gente vê o quanto que isso causa, o quanto isso impacta, inclusive na nossa força de trabalho, porque são pessoas que não foram trabalhar porque estão doentes. E quem está trabalhando, de alguma forma, tem que dar cobertura. O serviço, a administração tem que prestar seu serviço. A escola tem que ter alguém lá para dar aula, tem que ter alguém para responder. Né? Uma subprefeitura tem que ter alguém para fazer aquela atividade, para recepcionar seu usuário. A saúde não pode ter plantão sem médico.
Então, isso é muito impactante. A gente tem que pensar dessas duas faces da moeda. E 2%, 1% e 1,8% são os outros transtornos. Vejam que o uso de álcool é 1,38%, e a gente tinha visto que era 15%. O que vocês acham que causa isso? Por que essa diferença? Muito bem, várias respostas corretas. Subnotificação, não diagnóstico. Os pacientes usuários dependentes de substâncias, álcool e outras substâncias, eles raramente vão tirar a licença. Eles faltam ao trabalho. Quem for de RH aqui sabe isso perfeitamente. Ligam para a gente, olha, ele não aparece há um mês, procede e liga para a gente. Este servidor está em processo de faltas, é o 3º processo de faltas. A gente abre, a Tereza vai lá, abre o prontuário dele, não tem um registro, ele nunca passou na COGES. Então, é uma subnotificação, por quê? Porque a gente não pode só usar esse dado de licença para compreender a situação de saúde mental dos nossos servidores. Temos que buscar outras ferramentas, outras formas de fazer um diagnóstico, uma compreensão e um plano estratégico de abordagem. Por secretaria, gente, as principais, não fiquem magoados, Cultura, Verde, mas a Secretaria Municipal de Educação, ela é responsável por 60% do nosso quadro total de servidores efetivos. Então, é o nosso cliente principal, e a gente tem números maiores deles, né? Depois vem a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde é o hospital, nosso querido Hospital do Servidor Público Municipal, e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Vejam, em todas as pastas, e a última linha da prefeitura, é a média da prefeitura, saúde mental ganha de lavada das outras causas de afastamento. E aqui a gente está falando de absenteísmo, tá bom? Número de dias, porque às vezes uma perícia para a saúde mental, concedida com base num transtorno depressivo, ela dá um período muito mais longo do que uma perícia realizada, por exemplo, por uma questão ortopédica. Então, aqui, é daí a importância da gente fazer utilizar indicadores diferentes. Então, em algo entre 31% a 46% dos dias perdidos, né, por licença médica, por doença, são por transtornos mentais comportamentais. A segunda causa, que são as osteomusculares, estão bem atrás, elas representam mais ou menos 1/3 do que representa a saúde mental. Então, não preciso nem dizer o quão importante é isso, sem falar de quem está doente e trabalhando ou faltando, que não entra nessa contagem. E aí, finalizando, eu vou dizer o que a gente espera desse nosso Setembro Amarelo, né? Lidar com as questões de saúde mental. Estamos estreando, nossa equipe da Divisão de Promoção à Saúde está estreando, eles começaram com todo o empenho do nosso gabinete, né, da Secretaria Municipal de Saúde, começaram há pouquíssimos meses o trabalho na COGES. Estão cheios de projetos e planos, já me apresentaram, a gente está discutindo, estou discutindo com o gabinete, porque tem que ser tudo alinhado com as diretrizes da administração, né, a gente não pode fazer nada descolado, tem que ser tudo um conjunto de ações, porque a Secretaria Municipal de Gestão, ela abrange todos os aspectos da vida do servidor. E aí, esta jornada, que é a estreia dessa nossa equipe, que amanhã e depois de amanhã vocês vão conhecer melhor, ela preparou amanhã o tema específico do suicídio, dados, abordagem, como identificar, como prevenir, e depois de amanhã, no dia 22, caminhos e formas e possibilidades, caminhos e possibilidades com relação ao suicídio e às questões de saúde mental. Teremos também amanhã um pouco de ginástica laboral ao final e, no dia 22, o Liancum, que são as práticas alternativas que também muito colaboram com a saúde mental da gente. E entre vários outros recursos, né, que nós temos. E é isso. Abro agora para perguntas, agradeço a presença de vocês. Ixi, tanta pergunta, peraí, que eu sou surdinha. Eu acho que eu vou Alguém quer perguntar? Tem várias mãozinhas ali. Você está com o microfone, né? Bom dia. Bom dia. Parabéns pela palestra. Eu sou a Marisa, eu sou do Hospital Saboia.
E nós temos uma importante enfermaria de psiquiatria que atende a região sudeste. E eu gostaria de saber assim, o quanto que a gente precisa fortalecer a RAPS, né? Você falou das estratégias da Organização Mundial de Saúde, eu queria saber das estratégias da prefeitura em relação a essa população que, por exemplo, a nossa região, lá no Jabaquara, não tem CAPS 3, né? Então, e é uma demanda grande e acaba lotando o Hospital Saboia. E eu gostaria se tem essa possibilidade dessa resposta. Obrigada. Assim, a resposta em si eu não posso dar, porque nós somos da gestão, a gente não faz assistência. Não vou passar o microfone para as amigas da saúde, que isso não é amizade, né? Mas as RAPs serão mencionados no dia 22, tá certo? Nos caminhos e possibilidades. Eu acho que, assim, da experiência que a gente tem, do conhecimento, você tem toda a razão, a gente precisa fortalecer os equipamentos, os hospitais acabam sobrecarregados. Eu acho que tem uma cultura na nossa população de ir ao pronto-socorro, né? A gente não vai para a unidade básica de saúde, né? Por favor, me corrijam. Mas quando alguém está doente, fora o seu convênio, né? Quem que a gente tem que procurar? A UBS, o agente comunitário, tô certa? Então, tá certo? Então, a gente tem que tirar essa cultura do pronto-socorro. Até outras questões, né, ortopédica, porque às vezes a gente acha na fantasia é tão difícil eu conseguir uma consulta ambulatorial que eu vou no pronto-socorro, lá eu tenho certeza. E o Saboia, então, com o nome que ele tem, né, de tantas décadas, a gente tem o Saboia como uma referência em várias especialidades, inclusive no pronto-socorro. Então, a gente precisa fortalecer a rede. Um hospital não faz tratamento de saúde, é uma rede de tratamento, é uma rede, isso vai ser abordado. Você tem razão, é um ponto bastante importante, Marisa. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou André, sou psicólogo, atuo no Hospital Alexandre Zaia, na Zona Leste, e a minha questão vai especificamente em relação aos dados de saúde mental dos servidores. A gente vê esse aumento de notificações tanto fora do universo público, na população geral, e isso se reflete também no que a gente observa, como você mostrou nos dados, dentro da administração pública. Quando a gente fala sobre saúde mental, as campanhas de Setembro Amarelo, quando a gente vai pensando, inclusive, na RAPS, a gente vai pensando muito, e como foi apresentado na última palestra, nas questões de estilos de vida, né? Como que a gente pode desenvolver atividades, tarefas que melhorem o nosso estado de bem-estar, né? Mas existem outros fatores que também estão relacionados, talvez não causas diretas, mas que são contextos importantes a se observarem. E esses outros fatores, esses outros campos, eu chamo de fatores organizacionais e determinantes sociais, né? O que eu gostaria de saber é se na COGES, na proposta que vai ser apresentada, há a identificação desses fatores organizacionais, esses determinantes sociais que influenciam, né, na saúde mental nossa, como servidores, e se identificados, quais seriam as propostas que superassem esses entraves, esses, enfim, fatores que influenciam. Essa é a minha dúvida. Obrigado. Imagina. André, é isso? Isso. André. Excelente pergunta, André. A gente começa uma discussão, a gente tem que encarar o que vem, né? Será construído em parceria com as demais pastas. A gente não tem também, como COGES, como gestão, o conhecimento específico do que acontece em cada área. Temos pela prática. A gente sabe, por exemplo, o que é mais ou menos o trabalho numa escola. São relações organizacionais, são determinantes daquela característica, daquela função. Na saúde é completamente diferente, na segurança urbana também. Então, teremos que construir planos de ação conjuntamente com cada pasta. Acho que SEGES não tem condição e nem a pretensão de sozinho dizer, olha, a educação tem que fazer isso porque isso aí está adoecendo os professores.
fácil apontar o dedo, né? Se a gente tem que ver, por exemplo, a COGES tem gente doente também, pessoas adoecidas. A gente tem que primeiro escutar, fazer um diagnóstico e fazer um plano específico. Você tem toda a razão. Como o colega Marcelo falou também, o burnout, né? Em que cargos? A gente tem que começar a pensar nisso. Quais são os cargos, as atividades em que isso mais acontece? Lembrando que o burnout, às vezes, não está aqui. Essa pessoa ela vai adoecer daqui a alguns anos de um infarto. Ela não vai entrar nem na minha estatística. E o que você tem razão, André, é a gente conseguir fazer um diagnóstico, um mapeamento e um plano de prevenção. Estamos engatinhando, mas esse é a nossa grande ambição. A gente conseguir desenhar um plano específico para cada cargo, cada atividade e cada... A Laura está me explicando aqui para não cair. E cada segmento de atividade. Muito bem colocado, não tem uma resposta imediata. Queria lembrar, quando a gente falou de assistência, né, da Marisa do Saboia, nós somos servidores públicos, eu sou servidora com muito orgulho, servidor efetivo ou comissionado, não importa. Somos munícipes. Então, se a gente não tiver plano de saúde, a gente tem que lançar a mão do SUS, ou do nosso Hospital de Servidor Público Municipal. Fizemos reunião recentemente com eles. Tem uma série de problemas, como todos vocês e todos nós, mas estão extremamente empenhados em solucioná-los, em parceria com a gestão, com a saúde, com as demais pastas. Temos que pedir, temos que procurar vaga, sim. Ligar, ir atrás, mandar e-mail, perguntar. Tá? O que mais, gente? Tem uma pergunta lá na última fileira e uma no meio. Deixa eu ver a hora para a gente também não ultrapassar o horário planejado. Estamos quase terminando. Dá tempo das duas perguntas e aí nós encerramos para a gente seguir o horário. Bom dia. Bom dia. Eu sou auxiliar técnico. Acho que falhou um pouco. Falhou aqui? Auxiliar. Isso. Auxiliar técnico de educação. Tá? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação. Está falhando aqui. Vou levar meu... tem mais um, Gabriel. A Roseli está. Eu queria falar apenas uma pequena experiência. Essas informações sobre a saúde mental, a gente tomou conhecimento já há uns 5 anos. Eu fui cipeiro na minha escola, minha unidade escolar, e eu entendi que isso era um ponto importante para ser discutido, ou trazer isso para dentro da escola. Eu tentei fazer isso. Como cipeiro, eu era presidente da CIPA, na minha unidade, e eu lancei, então, esse trabalho dentro da escola. Como a gente não tem muito maneiras e também conhecimento de como trabalhar, eu pensei principalmente em fazer um trabalho expositivo. Então, eu peguei um mural e montei um mural, fiz todas ali as informações ali, coloquei, e comecei a conversar pessoalmente com cada professor, e trazer informação, e discutir, e deixei que todo mundo passasse ali, lisse aquilo. As informações eram principalmente para a gente se cuidar, para tomar conhecimento, para ter um estilo de vida melhor. Mas aconteceu uma coisa. Na minha escola existia 2 pessoas que tinham transtornos mentais e passaram por afastamento e estavam ali num processo de reabilitação dentro da escola. E essas 2 pessoas foram até a direção da escola e conversaram e falaram que se sentiram constrangidas, porque estava tocando num assunto que atingia elas. E a diretora chamou a supervisora, e a supervisora veio falar comigo, e pediu que eu retirasse todos aqueles panfletos daquele mural, e que aquele assunto já tinha acabado, não ia poder ser trabalhado. Uma pergunta, você falou que nós somos multiplicadores. Eu gostei muito. Eu acho que o que está acontecendo aqui é uma coisa que tem a necessidade de continuar, não pode parar. Isso daqui é uma realidade. Em 5 anos atrás eu vi isso. Eu vi uma estatística que falava que em torno de 40% dos afastamentos, há 5 anos atrás, já era por questões de saúde mental. Isso não mudou nada. Então, assim, isso daqui, essa reunião é importante. E é importante o que vocês falaram sobre multiplicadores. Então, cada um aqui pode trabalhar. Mas a gente tem que trabalhar com respaldo. A gente tem que trabalhar com apoio, com pessoas que estão do lado da gente, como vocês, por exemplo, que dão o norte, que dão a orientação de como deve ser feito o trabalho. A minha pergunta é essa. Vocês têm essa possibilidade de estar nos oferecendo esse tipo de apoio
de orientação, para que a gente trabalhe dentro da nossa área de atuação profissional, que a gente possa fazer um trabalho adequado? Obrigada. Eu vou passar para a secretária Marcela, depois eu... Pedi a palavra... Desculpa, teu nome? Aldemir, primeiro, obrigada pela participação. Eu acho que a tua contribuição é riquíssima, primeiro porque você já participou antes e parece que colocou em prática a orientação da multiplicação. A ideia desse evento é exatamente apontar a alerta ao tema, a necessidade de multiplicar, sim, continua e nós incentivaremos. Da parte da gestão, o que a gente faz, além da exposição prática aqui, é entrar em contato com os secretários e informar como foi o evento, o que aconteceu e qual foi a orientação acerca de multiplicação. Isso sim, faremos e reforçaremos hoje, a partir, inclusive, das contribuições que foram feitas aqui. Sobre o ato específico, né, na escola, nós temos conhecimento de todas as dificuldades, como a Valéria disse, não tão bem quanto vocês, que estão dentro do dia a dia, e por isso a fala de vocês e o lugar de fala a gente respeita muito. A ideia da Secretaria de Gestão é fortalecer as diretrizes. No que aconteceu no caso concreto, possivelmente alguém, enfim, eu espero que alguém com a expertise de um psicólogo, com a expertise de um psiquiatra, tenha entendido que aquele mural alertou um gatilho. E aqui eu peço permissão para falar de um contexto médico diante de algumas médicas que aqui estão. Mas na pedagogia e na área da educação também se aprende algumas questões da psicologia de lidar com pessoas. Possivelmente, alguém interpretou que o mural, que foi uma excelente ideia, despertou algum gatilho. E talvez, sem a orientação de uma gestão maior, sem a orientação do secretário, sem a orientação da diretoria de ensino, ou até mesmo sem ligar para a COGES e entender se isso era ou não o caso, aquela atitude estava ou não correta, decidiu por tomar uma ação imediata. Imagino que isso aconteceu e que pode acontecer sempre que a gente faz uma multiplicação de um conhecimento. Aqueles que não estiveram na data do conhecimento entendem errado, entendem equivocado. Para que isso não aconteça a partir desse evento, eu assumo o compromisso na parte da gestão, dentro das competências da gestão, de disseminar melhor essas diretrizes e fortalecer as orientações sobre a necessidade de pactuação de exercícios de saúde mental nas secretarias e nos seus equipamentos, seja escola, seja o hospital, seja o UBS. Faremos isso da parte da gestão e aqui como um compromisso de gestão e da prefeitura. Obrigada, secretária. Perfeita colocação. Só acrescentando, né, que parabéns por ser cipeiro, né? A Socorro está aqui, que assessora e ajuda as CIPAs. Ela disse que quer falar também, Maria do Socorro. E é o papel da CIPA. Desta forma que a secretária falou, a gente tem que coordenar, a gente tem que se conversar mais. A Divisão de Promoção à Saúde está, como eu disse, com uma série de projetos, vários deles serão disponibilizar materiais para que isso possa chegar nos multiplicadores, e a CIPA é um multiplicador de peso. É isso que a secretária falou, às vezes a gente acha que está ajudando e não percebe a especificidade daquela pessoa. Então, também, essa capacidade de se colocar no lugar do outro e lembrar que a saúde mental tem um estigma gigante envolvido. Aí eu faço um meia-culpa, não por mim, mas pela história da minha especialidade. A psiquiatria tem uma história muito feia, né? Inclusive de internações, de tratamentos violentos, uma série de coisas, até recentemente, quando eu fiz residência, eu fui dar plantão em hospitais psiquiátricos 2 ou 3 vezes, porque não suportei aquilo. E eu vi um tratamento que é muito além do que qualquer coisa, a não sei que vocês tenham lido alguns livros ou visto alguns filmes, mas é uma coisa que a gente acha que só está no papel ou no vídeo. Eram coisas, assim, abomináveis. E isso está marcado na gente. Ir ao psiquiatra ainda não é uma coisa natural. Não é. Em algumas classes socioeconômicas já se fala disso, a gente conversa, toma aquilo, toma aquele remédio, vou lá, faço aquilo, mas não é a regra.
Então, é bastante importante da gente também escutar um pouquinho e perceber se a gente não está pondo sem querer, com a ideia de ajudar, o dedo numa ferida. Mas a iniciativa certamente foi muito boa. É só a gente pensar, estudar e aprender, né? A COGES também já fez uma série de coisas que não deram certo, a gente aprendeu e tenta fazer diferente. Faz parte. Só não erra quem não faz. Vou passar para Socorro e depois mais uma pergunta, e aí a gente encerra para poder liberar todos dentro do horário. É só para complementar o que a secretária já está falando, né, das ideias, que a CIPA, estou vendo outros cipeiros por aqui, né, ela tem um papel importante nisso, né, da relação com o local de trabalho. E a ideia que vocês apresentaram, ela pode e deve ser desenvolvida também na CIPAT, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Depois a gente conversa aqui no final para detalhar um pouco mais o caso, e a gente está à disposição em COGES para auxiliar nessa CIPAT, que é uma ação que pode ser palestras, pode ser eventos, desculpa, estou de costas, palestras, eventos ou panfletos, mas principalmente é uma oportunidade para ouvir o que tem ali no local, ouvir as angústias, ouvir as propostas, né? E é isso que a gente espera e que caminhe e que aconteça nas unidades de trabalho. Obrigada, Socorro. Então, mais uma pergunta, e aí a gente encerra para liberar vocês. Todo mundo é muito ocupado, que eu sei. Era uma pergunta dali do meio, olha lá. Ela. Isso. Obrigada. Bom dia, eu me chamo Gisele, estou recém-chegada no funcionalismo público da cidade. Seja bem-vinda. Obrigada. E a minha dúvida é, existe algum, pensando na prevenção, existe algum incentivo por parte da prefeitura na prática, por exemplo, exercícios físicos, que a gente falou muito aqui hoje, né? Por exemplo, tem empresas que têm convênios com um aplicativo chamado Gympass, que os funcionários vão lá e fazem academia, né, num valor mais reduzido. O governo do estado também acabou de fazer uma parceria com o SESC. Então, funcionários do governo conseguem acessar o SESC com os benefícios que as empresas do comércio têm. Eu gostaria de saber, nesse sentido, quais são esses incentivos para a prevenção dessa saúde? Perfeita. Obrigada. A sua pergunta. Vou passar para a secretária. Obrigada pela pergunta. Seja bem-vinda. Espero que tenha uma carreira de muito sucesso no serviço público. A prefeitura tem um programa, enfim, um incentivo semelhante ao que o governo do estado também tem, que acabou de ser publicado, não sei se vocês tiveram conhecimento. A gente publicou agora, o mês passado, uma portaria abrindo credenciamento de diversas instituições. Então, pode ser a farmácia, pode ser a academia. Eu acho que eu estou sem alguém dessa equipe aqui para responder mais concretamente, mas a gente já teve vários credenciamentos que passarão a ofertar descontos para os servidores. Então, foi uma forma da gente abrir. Além disso, para que isso desse certo, a gente abriu um percentual maior do que tem o governo do estado em relação a esses credenciamentos, possibilidades, além do que o consignado, né, que já é uma prática conhecida, mas isso é além do que é o consignado, com os percentuais, para que incentive aí, não só a academia, até estética, saúde de beleza, enfim, tudo mais. Aqui, nesse prédio, nós temos uma academia. O sonho seria a gente ter equipamentos em outros prédios também, o que, às vezes, fisicamente não é possível, mas estamos anotando a ideia para pensar em aperfeiçoar esses procedimentos de incentivos. Ótimo. Muito obrigada, secretária. Obrigada pela pergunta, Gisele. Obrigada a todos vocês. Vou encerrar. Agradecer muito, a presença de vocês, o tempo de vocês. Se vocês estiverem inscritos amanhã ou depois de amanhã, venham. Se não, procurem, que a gente vai divulgar nas nossas mídias como acessar a gravação que está sendo feita. E agradecer a equipe também, que está fazendo a gravação, a transmissão, o áudio, a TI, a comunicação, né? A Marcela, gabinete todo, minha equipe COGES, e vocês todos que vieram aqui engrandecer, abrilhantar o nosso trabalho. Um tema tão complicado, mas que a gente tem que enfrentar. Obrigada, viu, gente? Um ótimo dia para vocês.